Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa live dessa semana. Eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos resolver 2 exercícios que eu pedi para vocês lá na nossa aula referente à China e ao Japão, completando o conteúdo referente ao Oriente, Índia, China e Japão, né? Na primeira aula nós vimos sobre a Índia, nessa aula dessa semana nós vimos sobre a China e sobre o Japão, e eu solicitei que vocês realizassem 2 atividades do livro de atividades presentes lá na página 12, o exercício de número 4 e o de número 5, tá? Ele vai permitir que a gente retome tanto a aula dessa semana quanto a aula lá sobre Índia, né? E conecte esses conteúdos fechando esse capítulo de uma maneira adequada, ok, estudantes? Então vamos lá, pega o livro de atividade de vocês, o livro didático, o caderno de vocês com suas anotações, peguem as respostas que vocês colocaram. Se ainda não resolveram essa atividade, pare o vídeo, pause agora, ó, vou até deixar aqui preto e branco para você pausar. E aí sim nós vamos resolver esses exercícios, depois que vocês tiverem aí alguma resposta já, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar já. O exercício de número 4, lá da página 12, diz o seguinte pra gente, lá no comando. A respeito das relações entre os portugueses e os povos da China e do Japão, assine V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E a A diz o seguinte, né? Afirmativa A. Na China, os portugueses encontraram um governo com poder centralizado e grande força militar. Lembra-se do que nós falamos nessa aula? De que, diferente das regiões ali da Índia, a China teve que estabelecer com os portugueses, ou melhor, os portugueses tiveram que estabelecer com a China tratados muito mais diplomáticos do que violentos, como acontecia lá na Índia. Então essa alternativa ela é verdadeira. Realmente, né, o governo era mais centralizado. Falamos sobre a marinha, né, tinha uma marinha muito forte, né, uma marinha militar, e a questão do mar como é importante nesse período. Então tudo isso é relevante para que a gente compreenda essa afirmativa, ela se torna verdadeira. A B já diz o seguinte: o poder centralizado nas mãos do imperador japonês e os seus shoguns impossibilitou a presença portuguesa na região. Vamos relembrar aí alguns conceitos, né? Shoguns, eles são um cargo do exército, falamos sobre isso, né? Um cargo do exército chinês, um alto cargo, e ele estava aí como uma das funções proteger essa ordem aí desse império chinês. E que também durante esse período os daimyos, que são os donos de terra que queriam mais poder, estavam lutando por esse poder aí contra o Estado. E o Império fazia com que esses lutadores, eles atacassem esses proprietários de terra, fazendo com que essa rebelião, né, essas revoltas, elas cessassem. Enquanto os proprietários de terra utilizavam os samurais, o Império utilizava os shoguns, né, sendo que os samurais tinham a espada como sua principal arma. Já os shoguns, eles tinham outras formas de arma, e com o contato com os europeus, eles passaram a adquirir as armas que eram advindas principalmente do uso da pólvora. Então é falsa essa alternativa, né? Ali diz que o poder centralizado nas mãos do imperador chinês e de seus shoguns impossibilitou a presença portuguesa? Não, né? Possibilitou aí a presença portuguesa, fez com que ela fosse mais forte, justamente porque ele tinha um interesse aí, né? Interesse de que essas armas fossem adquiridas para que a estabilidade desse império retornasse. Beleza, gente? Já a C diz o seguinte pra gente: a riqueza de produtos como prata, seda, porcelana, entre outros na China e no Japão, causou grande interesse dos portugueses. Sim, né? Nós vimos que as motivações religiosas também existiam dentro desse contexto, mas que a motivação econômica sempre foi a principal motivação, né? E aí é justamente isso que nos traz, aqui ainda exemplifica com alguns itens que nós até comentamos em sala, né? Então ele diz a seda, a porcelana, tanto no Japão quanto na China, né? E a prata também cita ali, né? Lembra-se que falamos da moeda de troca, sobre você atribuir valor a algo, e que nesse período estavam se atribuindo valor à moeda, né, de prata, como uma forma de troca aí dentro do Império Chinês. E a moeda fez com que essa prata fosse uma das formas de trocar desses acordos comerciais. A China precisava dessa prata justamente aí para suas moedas, né, para o novo sistema monetário, novo sistema de dinheiro, aí a moeda que estava se estabelecendo nesse período. Beleza, gente? Então essa é verdadeira. Já a D diz o seguinte: a imposição da fé católica foi combatida no Japão no século XVII. Desse modo, ocorreu a proibição da prática do cristianismo no território. Na região do Japão, gente, nós estamos Nagasaki. Lembra-se que falamos sobre Nagasaki? Uma região em que foi dominada aí por um tempo pelos jesuítas. A segunda motivação da Europa para realizar
essas transações comerciais entre o Oriente, depois aqui com a América, era justamente também a estabilização, fazer com que a fé católica cresça, visto que ela caiu por conta da reforma protestante. A igreja perdeu fiéis por conta da reforma e aí ela queria reestabelecer essa fé e a cidade de Nagasaki, no Japão, foi um exemplo disso, que foi estabelecido inicialmente, sim, algumas igrejas e uma cristianização, né, uma catequização e conversão das pessoas para a fé cristã, mas que isso depois de um tempo foi proibido e as pessoas foram até perseguidas, não é mesmo? Falamos sobre isso em aula. Então essa é a verdadeira. Então a sequência ficou o seguinte: verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Ok, gente? Bom, então vamos lá para 5 já. E o comando da 5 diz o seguinte pra gente: com base em seus estudos e a respeito do Oriente e dos contatos europeus com os povos dessa região, relacione os territórios às informações correspondentes a Índia, B, China e C, Japão, tá? Vamos esperar passar aí o carro do sonho que está passando aqui, ó. Se vocês podem ouvir, o carro do sonho de chocolate, doce de leite, goiaba ou sonho, freguesia. Bom, então vamos seguir a nossa atividade aqui. Diz o seguinte, né? A primeira alternativa diz o seguinte: os portugueses estabeleceram entrepostos nessa região para desenvolver o comércio de especiarias com o Oriente. Lembram-se do significado de entreposto, gente? Lembra que com a navegação de cabotagem que contornava aí a África até chegar ao Oriente, os portugueses e europeus estabeleciam algumas regiões que seriam os entrepostos comerciais para que eles conseguissem realizar essa rota de uma maneira muito mais concisa, muito mais forte e conseguissem realmente efetivar as suas trocas comerciais com o Oriente, tá? Então ele diz, né, os portugueses estabeleceram entrepostos nessa região para desenvolver o comércio de especiarias com o Oriente. Lembram-se lá na primeira aula que nós falamos de alguns entrepostos que, após atravessar a África naquela navegação de cabotagem, contornando ali o continente, chegaram até a Índia? Então lá que dá para relacionar que é a letra A, né? A Índia foi uma região aí que teve o seu contato, que na sua rota até de conexão até essa região tiveram alguns entrepostos comerciais. Beleza? Vamos para outra que diz o seguinte: nesse império foram inventados a pólvora, o papel moeda e a bússola. Bom, aqui na bússola nós não comentamos em aula, mas nós falamos da pólvora. Lembra que eu falei para vocês que tinha alguns monges que juntaram alguns elementos químicos e desses elementos saíram a pólvora? Lembram-se disso? Lembram qual que era? A China, exatamente. Então ele diz, né? Essa vai ir com a letra B. Foi a China que criou aí, enfim, que inventou a bússola, que agora nós já aprendemos aqui em sala, durante essa aula, o papel moeda e a pólvora, né? Esses três pontos aí foram desenvolvidos principalmente pela China. A terceira, gente, diz o seguinte, né? Nesse espaço, os portugueses desenvolveram relações diplomáticas, com a intenção de estabelecer ligações comerciais, contudo sem muito sucesso. Lembram-se que uma das principais diferenças entre os contatos com a Índia e com o Japão e com a China era de que na Índia, os portugueses estabeleceram contato de uma maneira mais violenta. Já na China e no Japão, eles tiveram que estabelecer de uma maneira mais diplomática, principalmente na China, exatamente, que é o que corresponde aqui. Então, a alternativa de número B. O exército era muito forte, né? Nós até vimos na questão anterior, tá? A questão de número 4, que esse exército marinho era muito forte, que fez com que as relações diplomáticas tivessem de ser estabelecidas. Beleza, gente? Então, ali o que corresponde é a letra B. E aí a próxima diz o seguinte: os portugueses se beneficiaram comercialmente com as guerras internas que ocorriam nesse território. Lembram de alguns nomezinhos que aprendemos em aula? Os Xongus, os Daimyos, os samurais, tem até RA referente aos samurais. Isso era no quesito de conflitos que ocorriam no Japão, né? Então, internamente o Japão estava passando por conflitos, o que proporcionou aí uma maior atuação dos portugueses, justamente por conta do fornecimento de armas. Então, o que corresponde aqui é C. C de Japão, ali que corresponde a Japão na questão. E aí a próxima diz o seguinte, né? Os portugueses dominaram e controlaram as cidades de Cochin, Diu, Goa, Bobaim e Damão. Lembra que nós falamos de Goa, que foi uma das regiões estabelecidas também pelos quesitos religiosos, mais que pelos quesitos portugueses? Tem até fotos aí no livro de vocês referente a essa região, né? E aí é justamente a
Índia, foi lá na nossa primeira aula que falamos sobre Goa, aí falamos justamente sobre essa navegação de cabotagem, as cidades que eram utilizadas aí como regiões de parada, regiões de domínio dos portugueses como demonstração de poder de forma violenta. E aqui a gente mata pela Goa, né? Falou de Goa, nós falamos bastante de Goa na aula. Então é A, de Índia. E a última diz o seguinte: a expressão da fé católica foi proibida e os portugueses foram expulsos no momento em que esse império se fechou para o contato com os estrangeiros. Bom, gente, falamos lá que a segunda principal motivação aí dos europeus para o contato com o Oriente, depois da motivação econômica, é a motivação religiosa, tá? Comentamos sobre isso. E aqui essa questão, ela traz justamente essa perspectiva, traz justamente esse conceito, tá? Falamos da cidade de Nagasaki, que ficava onde? Lembram-se? No Japão, né, a cidade de Nagasaki como um exemplo aí, que inicialmente abriu as portas para esses jesuítas, mas depois, né, expulsou esses jesuítas aí, e essa catequização, essa inclusão da fé cristã para as pessoas dessa região, e foi proibida aí, né, o culto a essa fé, e rolou até algumas perseguições, tá? Então, o que corresponde aqui é o C de Japão. Então, a sequência ficou o seguinte: A, da Índia, B, China, B de novo, China, C, Japão, A, Índia e a última C de novo, Japão. Beleza, gente? Bom, então essa é a nossa live de revisão. Concluímos aí o capítulo 2 do volume 2 do material de vocês, né? Se necessário, revisitem esses conteúdos, leiam os esquemas do livro de atividades e bons estudos! Até a próxima!